O canibal acordou. Eu vou mostrar para vocês uma matéria que foi publicada no Cycling News do Ed Merckx fazendo algumas declarações em relação ao recorde, o Cavendish, que igualou o número de vitórias dele no Tour de France e tem a possibilidade de quebrar esse recorde. Então, o canibal está de volta. Eu gostaria de saber qual que é a perspectiva de vocês em relação às declarações do Ed Merckx. Eu vou tentar não dar a minha opinião, porque eu estou curioso em relação à perspectiva de vocês. Apenas para tentar criar algumas referências ou para ajudar um pouco a analisar essa história toda, a gente nunca sabe a perspectiva que eles têm, os ciclistas, ou os diretores esportivos, ou as pessoas que trabalham diretamente com os atletas nas equipes, eles têm uma perspectiva completamente diferente da nossa. A nossa, como torcedor, a gente vê talvez menos de 1% do dia a dia deles, porque a gente assiste às competições. O dia a dia, os treinos, os contratos, as rivalidades, as brigas, as amizades, as ajudas, as pessoas que atrapalham, as pessoas que incentivam, as rivalidades entre os países, entre as nações. Então, provavelmente, todas as declarações elas têm esse peso, ela tem essa carga. Então, eu gostaria que vocês levassem isso em consideração para qualquer ciclista, para qualquer atleta e etc. De qualquer forma, vamos lá. Ai, ai, ai. Essa é uma foto, deixa eu ver se tem, de quando é a foto. Mark Cavendish and Mark, não tem, mas é uma prova de ciclismo de pista. O Cavendish ele participou bastante de ciclismo de pista. Aliás, várias conquistas junto com o Bradley Wiggins. E essa é a foto do Cavendish em algum momento que ele tinha a camisa de campeão mundial com o Ed Merckx, o canibal. Além dos fatores que eu disse, a gente precisa lembrar o seguinte: mídia, os caras gostam de vender, eles têm que vender. Então as frases são impactantes, o que está entre aspas, teoricamente, ou deveria ser uma transcrição exata do que foi falado, mas a gente sabe que a mídia gosta de esquecer algumas vírgulas, acrescentar algumas palavras. Ed Merckx, eu não perderei nenhum sono se o Cavendish bater o meu recorde de vitórias no Tour de France. Ele já igualou. Então, essa é a manchete. Não vou perder meu sono. Deixa o cara bater o recorde. Daí tem embaixo. O 5 vezes vencedor do Tour de France admira Van der Poel, Van Aert e Pogacar. Eu não vou ler a matéria inteira, né? Mas eu vou tentar pegar alguns trechos aqui que eu achei importante. Deixa eu ler esse primeiro parágrafo. O Ed Merckx disse para a Gazeta dello Sport que ele irá irá cumprimentar Mark Cavendish se ele igualar o número de vitórias. Igualou até onde eu sei, eu não vi nenhum tipo de cumprimento, eu até fiquei surpreso. O Tour de France ele poderia fazer uma homenagem, algo especial, porque afinal de contas é um número importante de vitórias no Tour de France. O Tour de France não fez absolutamente nada ali no momento, né? Colocaram o vídeo nas mídias sociais e etc. Daí eles colocam... daí fala assim, mas a natureza competitiva do canibal, né, na declaração. Merckx ele foi rápido em destacar que ele ganhou estágios em todos os terrenos, ele ganhou o Tour de France 5 vezes e ele liderou a corrida por 96 dias durante a sua carreira. Então ele destacou o que ele fez como um destaque em relação às 34 vitórias do Cavendish. Eu estou curioso para saber qual que é a perspectiva de vocês em relação a isso. Não vai ter nenhum problema se Cavendish igualar o meu recorde. Eu não vou perder nenhum pouco de sono. Se ele
se ele fizer, eu irei cumprimentá-lo, porque não é fácil ganhar 24, não é fácil ganhar 34 sprints. O Ed Merckx fez essa declaração na casa dele, na Bélgica, assistindo o Tour de France. Daí, enfim. The Maximum has tried to avoid talking about Merckx. The Manx Man. Eu não sei quem que é o The Man X-Man has tried. Alguém, o Man X-Man, eu não sei quem que é. Ele evitou, eu acho que é o Cavendish, acho que é uma forma como eles chamam o Cavendish. Ele tentou evitar falar sobre o recorde das 34 vitórias do Ed Merckx. Eu acho que é o Cavendish, porque o Cavendish ele fez questão de evitar falar sobre isso. Daí o Ed Merckx fala assim: no entanto, após vitórias em Forges, Châteauet, Ventoux, it appears only a matter of time. Ah, não. Daí eles falam que, no entanto, após as 3 vitórias do Cavendish, é apenas uma questão de tempo para bater o recorde. Ah, daí aqui está entre parênteses. É claro que há uma diferença entre nós. Ed Merckx falando que há uma diferença entre ele e o Cavendish. Vamos lá. Eu ganhei 34 estágios. Eu ganhei 34 estágios by winning sprints, ganhando sprints. In the mountain. Agora eu entendi. Porque eu pensei que ele estava falando nos sprints. Ele ganhou 34 estágios. Dentro desses 4. O que foi, Peteco? Você estava falando sprints. Eu sei, o Peteco está aqui do lado me fiscalizando. Ele ganhou 34 estágios. Dentro dessas 34 vitórias foram sprints nas montanhas, contra-relógio, indo em ataques, going on ataques e em descidas. Não esqueça das 5 camisas amarelas que ele levou, das 5 camisas amarelas e dos 96 dias que ele vestiu. Does that not seem to... Daí ele fala de forma, tipo, não parece muito, né? Sendo pejorativo, não sei qual que é a palavra. Naturalmente, eu não estou tentando desmerecer o que ele conquistou, mesmo porque ele tem passado por dificuldades e ele reencontrou o amor pelo ciclismo. Essa é uma grande mensagem para os jovens no esporte. Eu tô super curioso para entender, para saber o que vocês... Eu tô sempre tendencioso nas minhas expressões. Isso não é bom. Aqui eles falam... Eu tô só nos parênteses, tá? Aqui. Eu não estou com medo de dizer... Eu não estou com medo de dizer que ele mudou para ver o Van Der Poel ganhar em Brittany e dedicar a vitória para o seu avô, o Polidor. Deserved to be here. Daí ele falando que... Ok, vamos lá. I was moved to see... Agora eu entendi. Ele está dizendo que ele ficou emocionado, ele ficou comovido em ter visto o Van Der Poel ganhar e dedicar a vitória para o avô, o Polidor, que merecia estar aqui para ver o neto, que é um grande corredor. Van Der Poel é um campeão e o seu gesto será lembrado para sempre. E daqui para frente, basicamente, o Ed Merckx ele passa para falar do Van Der Poel, Van Aert e do Remco Evenepoel. Daí ele começa a falar sobre o Ed Merckx, o Van Der Poel. Que corrida! Ele é muito bom em manter, em administrar a corrida dele, porque ele não é um escalador, falando do Van Der Poel. O Van Aert é um grande corredor, assim como o Van Der Poel, e ele está sempre vale a pena assistir quando eles estão competindo um contra o outro.
Ele tá falando que eles têm, que é uma sorte ter ele na Bélgica, falando sobre o Van Aert. Mesmo convencido de que ele não é um corredor para o Grand Tour, porque ele é mais tem as características para as provas clássicas. Eu penso que o Remco Evenepoel é melhor, tem melhores características para mirar, para ter como objetivo um Grand Tour. Ele está se recuperando bem, após o tombo na Lombardia, e ele precisa apenas ele precisa apenas competir e esquecer o que aconteceu. He also got age on his side. E ele também é jovem, então isso conta a favor dele. O Remco Evenepoel, sem dúvida nenhuma, ele é um ótimo cliente. Por que eu falei isso? Ele é um ótimo atleta, mas a The Quick-Step deu uma fritada nele no Giro de Itália que, sinceramente, a Quick-Step, sendo uma das melhores equipes do planeta, fazer o que eles fizeram com o Remco, colocar o moleque na fogueira, coloca o moleque para fazer o Giro de Itália, não tira a expectativa, tira a pressão de cima do moleque. O moleque nunca tinha feito um Giro de Itália, fritaram o moleque, fritaram demais. Eu acho que o sangue belga, ele veio muito à tona nesse momento. Bom, enfim, galera, daí tem todo esse... Aqui. Bom, basicamente a partir desse momento, o Ed Merckx ele começa a falar sobre o Remco Evenepoel, o Van der Poel e o Van Aert, então ele está tentando puxar a sardinha pro lado dele. O que ele fala em relação ao Cavendish, ele fala que ele, ao mesmo tempo que ele fala que ele não vai menosprezar, ele começa a falar sobre todos os diferenciais que ele tem em relação ao Cavendish. A minha opinião é o seguinte, se o cara sendo quem ele é, ele de longe ele precisaria lembrar disso ou mencionar isso e etc. Então é engraçado, né? Porque se ele sentiu necessidade de verbalizar isso, é porque realmente ele está incomodado. Então é como a matéria diz, o espírito canibal voltou à tona, né? E esses caras são extremamente competitivos e eles vão passar dessa para um lugar melhor sendo competitivos. Então é isso, mas de qualquer forma o que importa é a opinião de vocês sobre o canibal acordou. Abraço, tchau.